do que é que a gente tem trabalhado nos últimos encontros aqui de língua portuguesa, né? A gente falou um pouco sobre como é que se daria essa prova de linguagem, código e suas tecnologias, né? E aí, nessa perspectiva, a gente conseguiu falar um pouco sobre linguagem verbal e linguagem não verbal, né? Lembrando que toda linguagem verbal era necessariamente realizada através de textos, sejam eles escritos ou falados, né? E linguagem não verbal, que é toda a outra forma de comunicação que o ser humano consegue realizar sem ser através desses textos escritos e falados, seja gestos, enfim, códigos e símbolos, linguagem corporal e as outras formas de comunicação pragmáticas, né? Aí, no segundo encontro, nós conseguimos falar um pouco sobre texto, né? Quais são as noções de texto, o que, é que poderia ser um texto, se uma palavra sozinha é um texto, se uma frase sozinha é um texto, ou se um texto precisa de uma construção mais elaborada, enfim. Falamos um pouco sobre contexto, né? Qual é esse ambiente em que esse texto se insere, quais são as relações das entrelinhas dos textos que constituem significados, né? E da produção textual, que é justamente quem é o seu escritor, esse projeto estético que ele carrega consigo, as características do contexto social da época que estão intrinsecamente ligadas ao texto, e vimos algumas questões, né, do Enem, até conseguimos fazer 3 questões aqui no Google Meet, e ficou mais 3 questões para as pessoas fazerem em casa. Vocês conseguiram fazer essas questões? Se alguém conseguiu, tem dúvidas, quer falar sobre elas, pode começar a escrever no chat, né? Inclusive pedir gabarito também, porque eu não coloquei o gabarito lá, justamente nessa perspectiva de que vocês trouxessem, né, as suas respostas e dúvidas para que a gente conseguisse falar um pouco sobre isso. Então, se alguém conseguiu fazer essas questões, já se manifesta aqui. E hoje a perspectiva é que a gente também trabalhe nesse sentido, de que nós falemos um pouco sobre o conteúdo, que nós olhemos algumas questões e algumas outras questões fiquem para casa, né? Lembrando que essa é a nossa última aula de português, a próxima aula já é redação, são 2 aulas de redação, né? Então a ideia hoje é que nós trabalhemos com a linguagem culta, formal, né? Padrão, e essa língua que não é culta, que tem uma variação linguística. Aí eu fiz, está fixado em todo mundo, eu trouxe esse documento em Word, né? Vocês podem estar aí ampliando ele com os dedinhos na tradução lá. E eu trouxe para a gente conversar um pouco. Se de repente alguém quiser falar um pouco sobre isto, sobre essas palavras, são conceitos, né? A gente já pode ir falando. Igor colocou aqui, tem pouca gente. Realmente, Igor, mas é importante que vocês estejam aqui, né? Porque é isso, tem algumas pessoas que não conseguem, que depois participam em outro momento novamente, que assistem gravada. Mas vamos lá. Aqui tem uma série de palavras, né, gente, que são conceitos chaves. Lógico, conceito. O que é que significa um conceito? É uma palavra que reúne um significado amplamente conhecido na sociedade ou por grupos específicos. Então, ao decorrer da vida, nós vamos adquirindo alguns conceitos no nosso vocabulário, né? Um exemplo que tem ali, língua. Existe um conceito geral para a língua e existem algumas concepções de língua, né? E é justamente sobre isso que a prova do Enem também trabalha, que a gente vem falando há alguns dias. O que é que vocês acham que é a língua, por exemplo? Algumas pessoas podem achar que a língua é a nossa forma de se comunicar através das palavras, né? Através dos textos, uma construção social. Palavra, veja, logo em cima de língua, tem língua vermelha, tem palavra em laranja. O que é uma palavra, né? Como é que a gente constitui essa palavra? Como é que essa palavra se modifica nos diversos processos históricos que a língua portuguesa vive e todas as línguas do mundo, né? Tem ali voz e falar. Vocês veem? Então você vê que já tem uma indagação de uma língua oral, né? Embaixo tem portuguesa escrita. Tem escrita em alguns lugares, na verdade, não é só nesse. Mas você veja que já tem uma
uma voz, falar, e tem uma escrita, né? Que são línguas distintas, existe uma diferença. Linguagem, linguística, comunicação, né? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Conhecimento, enfim, então uma série de repetições dessas palavras. Por que eu trouxe isso? Isso aqui é um quadro conceitual, né? Desenhadinho, coloridinho, de questões fundamentais para que a gente consiga entender isso que a gente chama de norma padrão da língua, né? E isso que a gente chama de variações linguísticas, porque, de fato, é um assunto amplamente discutido na sociedade, né? E que, às vezes, a gente cai no senso comum e se perde um pouco nesse debate. Alguém que está aqui na aula sabe qual é a diferença de uma norma padrão para uma variação linguística? Vocês lembram quando vocês estudaram isso na escola? Geralmente, a gente começa a estudar variação linguística, assim, com esse nome variação, a partir do primeiro ano do ensino médio. Então, nós estudamos no primeiro ano do ensino médio, nós estudamos no segundo ano e nós estudamos no terceiro ano. Lógico que entrelaçado com o estudo da gramática tradicional da língua portuguesa, né? Então, no ensino médio, a gente também estuda verbo, substantivo, adjetivo, as orações subordinadas, coordenadas, enfim. Nós também estudamos a estrutura gramatical da língua portuguesa, né? E, ao mesmo tempo, a gente consegue dar conta dessas variações. Como ninguém comentou nada, acho que eu vou já conceituando, então. Queria pedir para a Ingrid mostrar mais embaixo do documento. Pronto, eu coloquei aqui, né? Só a língua padrão mesmo, não precisa mostrar variações, não. A língua padrão, né? Vocês vejam. Pronto, a Rayane colocou, são as formas diferentes de uma palavra para cada região. Isso aqui é uma possibilidade mesmo. Nós vamos chegar nessa possibilidade. Mas aí você veja, eu botei língua padrão entre aspas, né? Inclusive, o nome dessa aula é língua padrão e variantes linguísticas. Mas língua padrão é uma forma que a sociedade, o senso comum, usa, né, para poder falar sobre a norma culta da língua. Não existe uma língua padrão no português, mas existe uma norma padrão, sim. Existe uma norma culta, sim. Maria Clara colocou aqui, ó. Norma padrão é a gramática propriamente dita, as palavras e frases corretinhas. A variação é como essa língua vai mudando de acordo com a região. Pronto, isso aqui já é um textinho-chave, né? Só que é um pouco mais que isso, inclusive. E aí essa língua padrão, que o justo de se chamar é norma padrão, ela pode ser norma padrão, pode ser uma língua normativa, pode ser uma língua prescritiva ou pode ser uma língua culta. Essas são formas de chamar isso, né? De ter padronizado, de ser normativo, com regras específicas que precisam ser cumpridas, que são prescritas, inclusive, e que está muito relacionado ao que as pessoas entendem como culto, né? Aí eu coloquei alguns tópicos aqui que dá para vocês acompanharem. O primeiro tópico, né, é que nós vivemos em uma sociedade muito complexa, né? E a necessidade de uma padronização linguística. Vejam bem, nosso país, a gente já vem falando há algum tempo sobre isso, é um país de dimensão continental, né? Vocês veem que Pernambuco é um dos menores estados do Brasil, não é? Quando a gente olha no mapa. Só que Pernambuco tem 4 vezes o tamanho de Portugal. E Portugal é um país. Então aí você já tira, né? Se Pernambuco cabe 4 Portugal dentro, o Brasil, ele é o tamanho de um continente. Que caberiam vários países com várias características próprias e várias construções linguísticas. Mas não, nós temos aqui uma padronização linguística, inclusive na condição da formação da identidade nacional, né, que é muito fortemente ali com o modernismo do Brasil e com todo o processo histórico mesmo de constituição do nosso povo. Então, nessa sociedade complexa, que nós temos uma região norte completamente diferente da região sul, quando a gente fala sobre o Amazonas, por exemplo, sobre o Rio Grande do Sul, nós estamos falando de realidades completamente diferentes uma da outra. Nesse contexto complexo, nós precisamos, de fato,
uma padronização linguística, né? E entendendo que a gente fala a língua do nosso colonizador, nós falamos o português de Portugal. A nossa única dependência, aliás, a única independência que nós não conseguimos é de fato a linguística. Nós falamos língua portuguesa, né? Então, a gente precisava ter uma norma para que as pessoas não falassem qualquer uma de qualquer forma. E aí é nessa perspectiva que surgem, né, as primeiras gramáticas prescritivas, normativas, padronização da língua e de como se falar e se utilizar o português. Que é isso que a gente aprende, inclusive, na escola, né? E para que é que serviria essa padronização? Aí eu coloquei logo no próximo tópico. Para os meios de comunicação social, para o funcionamento do Estado e para o ensino e aprendizagem. Porque vocês vejam, não dá para a gente chegar em uma loja e está escrito em uma língua, e na mesma rua a gente chegar em outra loja e está tudo escrito em outra língua, e de repente a lanchonete do meu bairro está em uma língua, a do bairro de Érica está em outra. Não tinha como, né? Não dá para funcionar assim. Então, precisava de fato de uma padronização para que esse meio de comunicação social, para que os ônibus, para que o entendimento de um tudo desse certo, né? E o funcionamento do Estado, porque é o Estado que emite os principais documentos da sociedade. E os documentos eles precisam estar a direito do povo, né? Já que a gente vive na democracia. E para que isso, de fato, esteja à disposição do povo, nós precisamos garantir que seja em uma língua só padronizada, que as pessoas consigam compreender, que tenha uma pontuação, enfim. E o ensino-aprendizagem, né? Para que as escolas e os espaços de ensino e aprendizagem tenham um parâmetro da língua que se quer ensinar. Porque isso é fundamental. Qual é a língua que a gente quer ensinar? Qual é o nível de instrução que as pessoas precisam ter para a gente conseguir falar que elas de fato são alfabetizadas e letradas, né? Quais são os gêneros textuais que essas pessoas precisam conhecer? Lembra? Gêneros textuais, isso também tem a ver com a norma culta da língua. Porque tem muitos gêneros que se aplicam estritamente à norma culta. Nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Então, é nesse sentido que a gente criou uma padronização da língua. É nesse sentido que criou as gramáticas e que se ensina a gramática na escola, né? Aí, vejam, o próximo tópico é relação forte com a língua escrita. Sim. Porque na língua falada, na oralização, nós conseguimos ter nuances. Nós podemos ter nuances. A forma como eu falo com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, não é a mesma forma como eu falo com o meu professor de língua portuguesa ou de história. Vocês percebem isso? Não é a mesma forma que eu falo com a diretora da escola. Não é. Porque nós precisamos conseguir entender que a língua oral, ela tem os níveis de utilização. Já a língua escrita, ela precisa, de fato, corresponder a um padrão. Que não dá, né, para cada pessoa escrever de um jeito. Porque se cada pessoa escrevesse de um jeito, nós teríamos uma grande variedade de línguas derivadas do português no nosso país, né? Então, lógico, vai ter uma variação linguística ali na escrita, de algumas palavras, dos dialetos e dioletos, mas a norma padrão ela se aplica principalmente a essa língua escrita, né? Essa padronização ela é muito forte nessa língua escrita. Isso é fundamental no Enem, porque o Enem pede um texto dissertativo ou argumentativo como redação avaliativa para ingresso nas universidades. Então, é preciso ficar no radar disso, né? Que existe uma língua escrita e tem uma forte padronização dessa norma culta. E aí, como é que se dá isso? Pronto, se dá justamente na ortografia, né? Nós já fizemos diversos acordos ortográficos entre os países que falam a língua portuguesa, porque nós temos o Brasil que fala a língua portuguesa, nós temos Portugal que fala a língua portuguesa, nós temos 5 países africanos, né, que falam, Moçambique, Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e mais algum país. Temos uma província chinesa, Macau, que também fala a língua portuguesa. Então não dava também para todo mundo escrever como quisesse a língua portuguesa no mundo. Então nós fizemos alguns acordos ortográficos, o último em 2012, né? Isso aqui faz parte dessa forma padrão
dessa língua prescrita, né? Além disso, os dicionários que vão estar ali guiando o nosso processo pelas palavras, né? O nosso entendimento das palavras, nossa compreensão dos vários sentidos. Alguns dicionários, inclusive, dão conta de falar que outros países têm outros sentidos daquela mesma palavra, né? Que em alguns contextos a palavra pode destoar o sentido, mas o dicionário ele também faz parte desse processo de normatização da nossa língua. E as gramáticas, né? Existem várias formas de concepção da gramática. A nossa gramática própria, cada um de nós temos uma gramática, porque nós nascemos com ela e vamos adquirindo e desenvolvendo ela ao longo da vida. A gramática dos livros, que é essa gramática que passa uma prescrição de como se funciona a língua, e a própria gramática do português brasileiro mesmo, porque hoje nós já falamos em português brasileiro, inclusive o Enem já fala sobre português brasileiro, e como a gente tem gramáticas próprias, né, português que se fala no Brasil, e tem escritas assim também publicadas. Um exemplo é a gramática do português brasileiro de Ataliba de Castilho. Vocês podem até procurar na internet, vocês vão achar ela. Mas, enfim, a ortografia, os dicionários e as gramáticas são responsáveis também por essa normatização e padronização da língua culta brasileira, né, do português. E aí, o último tópico que eu coloquei para essa variante, né, padrão, porque nós consideramos ela como uma das variantes, né, é a classe social de maior prestígio. Justamente por isso que algumas pessoas conhecem ela como norma culta da língua portuguesa ou como língua culta. Porque há muito tempo se colocou o culto, né, que vem da palavra, etimologicamente, a origem de culto vem de cultus, de cultuar a terra, e depois surge cultura, enfim. Ela está muito relacionada a uma classe abastada, uma classe rica, dominante, né? Então, imagina-se que quanto mais cultura você tem, mais domínio sobre essa norma padrão você precisa ter, né? Lógico que na disputa da sociedade isso é muito real. As pessoas que têm o maior domínio da norma padrão geralmente ocupam espaços sociais mais elevados. Mas isso se constitui principalmente por um processo histórico de dominação, de escravização do povo brasileiro, de morte, e também de negação do direito à educação, né? Seja ela básica ou superior. Então tem muito a ver com isso. Isso aqui é um quadro geral do que poderia ser a norma padrão, essa língua normativa, entendeu? O que nós entendemos nessa concepção aqui. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa sobre língua padrão, sobre norma padrão? Pronto, vou pedir para Ingrid descer mais um pouquinho para a gente falar sobre variação linguística. Ivo colocou aqui, até agora tudo bem, ok. Aí vamos ver esse negócio das variações linguísticas, né? O que é que vocês acham que é uma variação linguística, gente? Alguém tem alguma opinião para colocar? Podem ir escrevendo, tá? Eu vou falando e vocês, se tiverem colocações, eu leio elas também. Acho que assim tem funcionado melhor, né? Variação linguística. Primeiro, para a gente conseguir entender o que é uma variação linguística, nós precisamos entender a língua enquanto um sistema vivo. Vejam, a língua ela não está pronta de uma regra, de um livro chamado gramática. Isso daqui é uma língua prescrita, né? É uma gramática prescritiva. Ela é um livro de regras para que a gente aprenda essas regras na escola e para que a gente as utilize. Mas a língua ela é maior do que esse livro. É muito maior. Ela, inclusive, é a capacidade de comunicação do ser humano. Essa capacidade ela vem avançando sempre, cada vez mais, inclusive. A nossa geração é a geração que mais tem avançado, né, nessa condição de língua enquanto sistema vivo, né? É por isso que anos atrás, séculos atrás, nós não tínhamos a língua portuguesa, nós tínhamos o latim. E o latim declinou, veio o latim vulgar, declinou, criou francês, italiano, espanhol, o português, né? Que também é uma língua neolatina. Então isso daqui coloca a língua enquanto um sistema vivo. Você veja bem, a minha família no interior e algumas pessoas do interior que eu conheço, ainda falam assim às vezes, né? Pelo sol que me alumia. Veja,
Se você lê uma obra de Machado de Assis, ou de José de Alencar, enfim, desses escritores, romantismo, realismo, né, de séculos atrás, você vai encontrar o uso de alumiar como um verbo, né, sinônimo de iluminar, de clarear, de tornar mais visto, entendeu? Só que hoje, na sociedade, é uma palavra extremamente em desuso, alumiar. Mas, ao mesmo tempo, algumas pessoas ainda falam, né, principalmente os mais antigos, mas mostra como essa língua, isso aqui é um reflexo dessa língua enquanto organismo vivo. E tem vários outros exemplos, eu tenho certeza que vocês têm vários exemplos também da vida pessoal, da vida familiar, do bairro, de coisas da língua que vocês veem a mudança acontecendo, né? Tinha uma expressão, por exemplo, aqui em Pernambuco, que era muito forte, quando uma criança era muito, muito, muito danada, né? Muito agitada, falava assim, tal menina é a rapa do Curiteté. Não sei se já ouviram falar sobre isso. Nos interiores falavam muito isso. Hoje em dia já não se fala mais, né? Está em desuso. Mas tem outras coisas que nós falamos muito. Nós temos, por exemplo, os memes, né? Que nossos avós não conseguem entender, mas que nós usamos. É isso. Uma língua é um organismo vivo. Ele se atualiza e se atualiza na perspectiva dos falantes. Quanto mais os falantes avançarem, mais a língua avança em vários sentidos, né? O outro tópico que eu coloquei é diferentes formas de falar em uma mesma comunidade linguística, que é justamente aquilo. É diferente quando eu falo com meu professor e quando eu falo com meu familiar. Mas ainda não é tão diferente. Quer ver muito diferente? Como eu falo com a minha melhor amiga ou meu melhor amigo e como eu falo numa entrevista de emprego. Vocês percebem que são formas completamente diferentes de falar na mesma comunidade linguística. Às vezes o meu emprego é na mesma rua que eu moro, vou para uma entrevista, mas é completamente diferente a forma que eu vou me comportar e me comunicar, seja na língua falada como na língua não verbal, né? Então isso aqui é um negócio importante, porque também diz respeito à variação linguística, que nós precisamos de fato compreender essas distinções, né, de utilização da língua. E quando a gente consegue entender que nós precisamos falar de formas diferentes, a gente entende justamente qual é o sentido de ter uma norma padrão. Porque ela tem momentos específicos para ser utilizadas, né? E isso aqui que a escola tem que ensinar, esses momentos específicos. Aí, no outro tópico, nós estamos falando que a variação linguística ela acontece por condições sociais, que nós podemos chamar também de condições socioeconômicas. Você veja bem, uma pessoa pobre que precisou sair da escola na quarta série, quinta série, para poder trabalhar com os pais, né, com a família, para poder ajudar, não sei, vender coisa no sinal. Essa pessoa ela vai ter uma variante linguística própria dela, que é daquela escolarização até a terceira e quarta série, né? Já uma pessoa que conseguiu fazer o ensino médio, ele tem um outro nível de variação linguística própria dele, né? E uma pessoa que conseguiu fazer uma graduação, um mestrado, um doutorado, enfim, cada nível que você consegue concluir de escolarização, né? Você avança nessa sua variação linguística, na sua perspectiva de gramática individual. Então, essa variação ela acontece por questões sociais e econômicas, né? Um dos aspectos. Um outro aspecto são as questões culturais. Você veja, se nós vamos retratar hoje a população LGBT, né? A população LGBT no Brasil hoje, elas têm um dialeto próprio, assim, que é o pajubá, que nós chamamos de pajubá, né? Então, algumas palavras como mavambo, aquenda, né? Macebo, enfim, aqué, quando falo de dinheiro. Essas palavras, elas estão, erê, quando é um menino muito novinho, elas estão no cotidiano das falas das pessoas LGBTs, porque são variações linguísticas culturais daquelas pessoas. Assim como as pessoas evangélicas têm as suas próprias palavras, né? Tá amarrado, glória, enfim. Os católicos também têm, quando acontece uma coisa muito séria, Ave Maria, Minha Nossa Senhora, né? Introduzem fatores comunicativos que outros grupos linguísticos não introduzem.
assim como os povos de terreiro, assim como os artistas de teatro, assim como os artistas de cinema, têm conceitos próprios, palavras próprias, formas de se expressar próprias. Então, essa variação linguística ela também é cultural, né? É importante nós darmos ênfase a isso. Algumas das variações são culturais. Uma outra forma são as variações regionais. Veja, em Pernambuco, canjica é uma comida de milho feita a partir de um mingau de milho que vai ficando duro e vira tipo uma coisa mais consistente. No sudeste do Brasil, canjica é o que a gente chama de muguzá, né? E isso daqui nada mais é do que uma variação linguística. Muguzá para a gente é uma outra coisa, né? É um caldo branco, enfim, com os milhos inteiros. Então isso aqui é uma variação linguística regional, mas não é só essa variação linguística regional. Quando fala assim, cabra safado, no Nordeste a gente fala cabra safado, né? Isso aqui é uma variação linguística regional. Enfim, tantas outras que nós temos. Tamborete de forró, né? Essas expressões idiomáticas que também fazem parte da variação linguística. E tem variações linguísticas culturais da própria região, que não são regionais, são culturais. Tipo assim, ó, pirangueiro. Pirangueiro é uma variação linguística nordestina, né? Uma palavra de origem nordestina. Nos outros lugares do Brasil, você não vê essa palavra pirangueiro. Em Pernambuco, o que é pirangueiro, gente? Pra gente. Pirangueiro é justamente aquela pessoa que não contribui, né, na cotinha, que às vezes tem um dinheiro, mas não quer ajudar, né? Érica botou mão de vaca, é isso. Lá no Ceará, que é o nosso estado vizinho aqui do Nordeste, pirangueiro significa galeroso, maloca, maloqueiro. Não tem a ver com o dinheiro especificamente, mas tem a ver com o perfil de jovem marginalizado na sociedade, que a gente chama de maloqueiro. Aí você veja, essa variação ela é regional, que é no Nordeste, mas até dentro do Nordeste ela tem contrastes culturais de variação linguística. Vocês entendem? Porque a língua é esse organismo vivo que está sempre em modificação mesmo e que nós temos que ter uma ampla antes, que é justamente esse exemplo que eu trouxe do alumiar. Tem pessoas que falam o verbo alumiar e tem pessoas que não utilizam mais esses verbos alumiar, né? E ao mesmo tempo também tem novos verbos que vão se, não só verbos, palavras e conceitos, que vão se incorporando à língua portuguesa com o decorrer dos anos. Hoje nós usamos um verbo que é teclar. Vamos teclar sobre isso, sei lá, quer teclar? No chat. Há muitos anos atrás, 50 anos atrás, não existia esse verbo teclar, não existia essa necessidade de se falar sobre isso. Então isso aqui também é uma variação linguística que diz respeito ao processo histórico dos falantes da língua, né? Seja português ou qualquer outra língua, isso é importante. O outro tópico que eu coloquei aqui, ele diz a respeito à língua e status igual ao preconceito linguístico. É justamente isso. Quando uma língua ela é pensada daquela forma, da língua culta, das pessoas que têm mais condições, que tiveram mais escolaridade, isso daqui gera um preconceito, que é o único preconceito no Brasil que hoje nós não conseguimos ter força suficiente para combatê-lo, embora nós ainda consigamos caminhar um pouquinho, que é o preconceito linguístico, né? Muito se fala sobre racismo, machismo, LGBTfobia e diversas outras formas de preconceito. A pessoa com deficiência, a pessoa gorda, enfim. Mas existe um preconceito velado na sociedade, que é o preconceito linguístico. E esse preconceito nós temos uma dificuldade de tratá-lo, né? As pessoas que têm mais acesso à língua, pessoas que têm menos acesso. E isso é ruim, porque não existe a língua certa, né? Não existe a forma certa. Lógico, existe a forma que é adequada para aquele espaço comunicativo, que a gente já falou aqui. Numa entrevista de emprego é uma forma, numa conversa com as amigas é outra forma, no chat do WhatsApp, que é outro gênero, é outra forma. Então isso aqui de fato existe. Mas o preconceito linguístico, ele não pode existir, né? Então durante muito tempo as provas de vestibular, que eram provas tradicionais, elas reproduziam inclusive o preconceito linguístico. Hoje o Enem ele não faz isso, ele tem uma ampla capacidade de conseguir entender através, lógico, das universidades, da pesquisa que estava lançada nesse sentido,
que existem variantes linguísticas e nós precisamos combater o preconceito linguístico, né? Tem um livro de Marcus Bayon que se chama exatamente isso, Preconceito Linguístico. Tem ele em PDF, se vocês quiserem ler, vocês podem ler, né? E aí o último tópico nesse sentido aqui é adequação linguística, né? Que é ser bilíngue na própria língua materna. Aí você veja, a língua materna é a língua que a gente aprende quando a gente vai se desenvolvendo enquanto criança, a língua que nossos pais falam, que a nossa sociedade fala e que a gente vai ser inserido. Nossa língua materna é o português. É justo eu falar que alguém do Brasil não sabe a língua portuguesa? Será que é justo? Já ouviram falar sobre isso? Vocês já pensaram alguma vez que vocês não sabem a língua portuguesa? Isso não é justo. Todo mundo que nasce no Brasil sabe a língua portuguesa. É socializado no processo cultural de ser falante dessa língua, né? Em vários níveis. Então, nós precisamos identificar isso, né? E se a gente fala essa língua, a gente sabe o que é um verbo. Mesmo que eu não consiga definir o que é um verbo agora, que alguém não consiga, mas as pessoas sabem que esse verbo vai expressar uma ação, um fenômeno da natureza, né? Uma coisa que está acontecendo. As pessoas sabem o que é um substantivo. Elas fazem a frase ordenada certinha, né? Vai ter um sujeito, vai ter um verbo, vai ter toda uma construção, um texto, elas podem contar uma história, uma narrativa, elas podem falar uma receita de bolo sem saber escrever, por exemplo. Então, isso daqui é você conseguir entender que as pessoas sabem a língua materna e que nós temos que adequá-la, né? E é nesse sentido que eu trago esse termo de ser bilíngue na própria língua. Ser bilíngue na própria língua é você conseguir falar desde a pessoa que serve a merenda na sua escola até o presidente dos Estados Unidos da América, se for necessário, né? De outros países. Aí você conseguir desenvolver a língua portuguesa para fazer essa comunicação efetiva. Ou o presidente do seu próprio país, né? Aí agora eu trouxe algumas questões, gente. Vocês querem contribuir com mais alguma coisa a respeito disso, da variação linguística e da norma culta, da norma padrão da língua portuguesa? Aí, se vocês quiserem contribuir com mais alguma informação nesse sentido, vocês podem estar usando o chat, né? E aí, só para lembrar mesmo, antes da gente chegar nas questões, a redação da prova do Enem, ela precisa ser escrita nessa norma padrão, culta, prescritiva, entendeu? Ela precisa, de fato. Nós estamos falando sobre variação linguística para entender o funcionamento da língua portuguesa no cotidiano e na vida comunicativa de uma sociedade falante de português. Mas quando a gente vai escrever, principalmente na escola, nós precisamos tomar um cuidado, entender a ortografia, entender a pontuação, entender as normas da língua. Quando nós vamos escrever um e-mail, nós precisamos entender isso, né? E ter essa capacidade de ser híbrido, ser os dois, um pouco de cada um. Agora vamos um pouquinho para as questões do Enem. Eu acho que com essas questões nós conseguimos desenhar melhor como é que isso aqui que eu falei se aplica na prova do Enem, né? Porque se aplica de formas diversas. Eu trouxe 6 questões. A primeira questão é de 2012. Alguém quer ler, gente, alguma questão? Eu vou começar lendo essa. Se alguém quiser ler a questão, seja muito bem-vindo para ler. E aí é só falar no chat e ler. Pronto, Enem 2012. A substituição do haver por ter em construções existenciais no português do Brasil corresponde a um dos processos mais característicos da história da língua portuguesa, paralelo ao que já ocorrera em relação à ampliação do domínio de ter na área semântica de posse no final da fase arcaica. Matos e Silva analisa as vitórias de ter sobre haver e discute a emergência de ter existencial, tomando por base a obra pedagógica de João de Barros. Em textos escritos nos anos 40 e 50 do século XVI, encontram-se evidências, embora raras, tanto de ter existencial, não mencionado pelos clássicos estudos de sintaxe histórica, quanto de haver como verbo existencial, com concordância, lembrado por Ivo Castro e anotado como novidade
no século XVIII, o Said Ali. Como se vê, nada é categórico, e um purismo estreito só revela um conhecimento deficiente da língua. Há mais perguntas que respostas. Pode-se conceber uma norma única e prescritiva? É válido confundir o bom uso e a norma com a própria língua e dessa forma fazer uma avaliação crítica e hierarquizante de outros usos e, através deles, dos usuários? Substitui-se uma norma por outra? Aí vocês vejam, um texto grande, né? O Enem geralmente ele se comporta assim, independente se a questão é sobre literatura, sobre língua, né? Enfim, se é sobre produção textual, ele tem um texto e uma interpretação textual para que a gente realize a resposta dessa negação que vem posteriormente. Esse texto aqui ele fala sobre pesquisa na língua portuguesa, né? Na perspectiva dos dois verbos haver e ter, né? Que são verbos que de fato são complexos na compreensão do nosso povo. Tanto faz falar eu tinha falado como eu havia falado ou não, né? Como é que a gramática trabalha com isso? Ele fala aqui que a gramática não dava conta, mas que já existiam alguns estudos, né, pertinentes sobre essa lógica, dessa questão existencial do ter e haver. Agora vamos para a questão em si. Ingrid, desce um pouquinho. Sobe, na verdade, né? Não sei. Pronto, a questão é assim, ó. Para a autora, a substituição de haver por ter em diferentes contextos evidencia que... Deixa eu ver aqui uma coisa. Aí é a Aninha, desculpa, Aninha. Eu tô falando que é Ingrid, ó. Pronto. Para a autora, né, a substituição de haver por ter em diferentes contextos evidencia que, letra A, o estabelecimento de uma norma prescinde de uma pesquisa histórica. Será que é isso? Essa autora está dizendo que para existir uma norma, existiu uma pesquisa histórica antes, ou ela está dizendo que existe uma norma e que existem pesquisas históricas que estão dizendo outra coisa que a norma não diz, né? Que de fato o texto está falando isso, que existe uma norma e que existem outras evidências que já foram estudadas e que não deram conta, né, no estudo da sintaxe de inseri-las, veja, né? E aí lembrando, a gente falou em semântica e sintaxe nesse texto. Semântica é a parte científica da linguística, né, uma ciência própria, na verdade, que estuda os sentidos das palavras, enquanto sintaxe, as construções frasuais, né, desse processo mesmo, das funções das palavras na frase, no texto, né. Então, essa letra está descartada, não é isso que ela fala, não é que uma norma prescinde uma pesquisa histórica, ela fala que ao mesmo tempo tem uma norma e tem pesquisas que estão dizendo o contrário dessa norma. Então, essa letra A, né, vocês vejam, ela não é boa. Vamos para a letra B. Os estudos clássicos de sintaxe histórica enfatizam a variação e a mudança na língua. A autora falou isso. Sempre que você lê, se estiver em dúvida, você volta ao texto e lê de novo o texto. Mas ela não falou. Ela não diz que a sintaxe histórica enfatiza a variação e a mudança na língua. Ela diz que a sintaxe histórica fala uma coisa e que há estudos que estão apontando outra coisa. Então, ela diz o que a sintaxe histórica fala, né? Então, essa letra B, você perceba, ela também é uma letra B que não serve, né, para responder essa questão. A letra C diz o seguinte: a avaliação crítica e hierarquizante dos usos da língua fundamenta a definição da norma. Vejam, a avaliação da norma. Isso daqui é uma alternativa que ela está falando, né? Uma afirmação verdadeira. Mas essa afirmação verdadeira, ela é a afirmação que essa pergunta está perguntando. Para a autora, a substituição de haver por ter em diferentes contextos evidencia que. Aí a resposta seria, né, se fosse a letra C. A avaliação crítica e hierarquizante dos usos da língua fundamenta a definição da norma. Não responde, né?
Não responde. Pelo contrário, está apontando novidades, quebrando a hierarquia do conhecimento. Então vamos descartar a letra C. Vamos para a letra D. A adoção de uma única norma revela uma atitude adequada para os estudos linguísticos. O que é que vocês acham? Vocês acham que pode ser a adoção de uma única norma? Vamos deixar isso aqui em stand-by para a gente ver. Vamos para a letra E, Aninha. A letra E não está aparecendo. Pronto, aí. Os comportamentos puristas são prejudiciais à compreensão da constituição linguística. Veja como essa é boa, tá vendo? A letra E. A gente está entre a letra D e a letra E, né? Os comportamentos puristas são prejudiciais à compreensão da constituição linguística. Essa aqui é boa. Porque é justamente isso que o texto está falando. Que aqueles conhecimentos que estavam ali fixados na sintaxe como puros, eles estão sendo questionados, né? Então, eles são prejudiciais à compreensão dessa construção linguística. Essa letra E é uma letra E boa. Vamos subir para a letra D, para a gente ver por que não é a letra D. Pronto, aqui está falando, a adoção de uma única norma revela uma atitude adequada para os estudos linguísticos. É justamente isso, né? O texto, ele inclusive fala sobre português do Brasil, em algum momento, logo no começo. Quando o texto fala sobre português do Brasil, ele já está falando que existe mais uma variante do que a única norma, que é a português de Portugal. Existe um processo de variação, um processo, inclusive, de estudos que questiona aquela sintaxe já cristalizada, né? Então, essa resposta aqui é a letra E. Você veja, tem algumas outras alternativas que podem confundir a pessoa que está realizando a prova, né? O Enem é cheio dessas coisas, gente. Cheio de processos de confusão, de você precisar ler e reler o texto, talvez ler o texto mais uma terceira vez, para que você dê conta de responder a questão com segurança e marcar a alternativa correta, né? Mas essa alternativa correta aí é a letra E, porque o texto fala sobre comportamentos puristas e sobre como eles são danosos para essa constituição da língua. A gente pode ir para a próxima questão. Alguém quer ler, gente, a questão? Igor, Maria, vocês querem ler? Ninguém disse nada, eu vou continuar lendo. Veja, esse aí é o Enem de 2016, né? Alguns Enems eu coloquei o ano porque eu achei. Texto 1. Entrevistadora. Eu vou conversar aqui com a professora AD. O português, então, não é uma língua difícil? Veja, a entrevista é um gênero textual que se constrói assim. Você está vendo? Tem entrevistadora e tem quem responde. E geralmente as pessoas que estão sendo entrevistadas não têm o seu nome identificado, por isso que tem aquele AD ali. E são características próprias do gênero textual entrevista. Independente se a entrevista seja feita no telefone, se ela seja feita num papel, no formulário, se ela seja feita num jornal nacional, ela tem essa constituição enquanto gênero textual, né? A professora responde assim: olha, se você parte do princípio que a língua portuguesa não é só regras gramaticais, não se você se apaixona pela língua que você já domina, que você já fala ao chegar na escola, se teu professor cativa você a ler obras da literatura, dos meios de comunicação, se você tem acesso a revistas, a livros didáticos, a livros de literatura, o mais formal e o difícil é porque a escola transforma, como já disse, as aulas de língua portuguesa em análises gramaticais. Vejam quantas pausas foram tidas nessa resposta, né? Inclusive, quando a entrevistadora está falando, também tem umas pausas ali, vocês veem as reticências. Agora vamos para o texto 2. Desce mais a linha um pouquinho. Aí. Texto 2. A professora.
Não. Se você parte do princípio que língua portuguesa não é só regras gramaticais, ao chegar à escola, o aluno já domina e fala a língua. Se o professor motivá-lo a ler obras literárias e se tem acesso a revistas, a livros didáticos, você se apaixona pela língua. O que torna difícil é que a escola transforma as aulas de língua portuguesa em análises gramaticais. Agora o enunciado, né? O texto 1 é a transcrição de entrevista concedida por uma professora de português a um programa de rádio. O texto 2 é a adaptação dessa entrevista para a modalidade escrita. Então você veja. Por isso que o primeiro texto tem um monte de reticências, né? Ele é um texto que ele está ali marcando essas pausas da fala. Quando nós estamos falando, de fato, nós temos várias pausas. Quando nós passamos para o texto escrito, essas pausas são superadas, porque o texto escrito, ele retira as marcas da oralidade, né? E aí tem um processo de transcrição de uma entrevista de rádio para uma entrevista escrita. E por isso são dois textos diferentes. Embora o conteúdo seja o mesmo, né? O enunciado é o seguinte. Em comum esses textos, né? Ele fala que o texto 1 foi transcrito, o texto 2 foi transcrito do 1, e em comum eles são. Letra A. Apresentam ocorrências de hesitações e reformulações. O que é que vocês acham? Essas ocorrências de hesitações e reformulações, elas são presentes no texto que foi extraído de uma entrevista de rádio e, ao mesmo tempo, do texto escrito, ou elas não ocorrem nos dois, né? O que é que vocês acham sobre isso? No texto 2 tem alguma marca, gente, de hesitação? Não tem, né? É um texto corrido. É um texto, de fato, escrito em língua escrita. Então, Maria Clara disse que não, realmente, nós não temos. Então, isso não é uma característica incomum. Não é. É uma característica própria da língua falada e que está marcado na transcrição desse texto da rádio. Entendeu? A letra B. São modelos de emprego de regras gramaticais. O que é que vocês acham sobre isso? São modelos de emprego de regras gramaticais. Na verdade, todos os textos que a gente vai utilizar em comunicação, e eu acho que é tranquilo falar sobre isso, eles têm reflexos das regras gramaticais, né? Porque a gramática ela é feita a partir do conjunto de regras também da língua falada. Então, nós temos uma estrutura de língua. Então, essa alternativa aqui é uma alternativa que poderia ser utilizada para qualquer texto, para responder qualquer um, né? São modelos de emprego de regras gramaticais. Mas essa aqui não é a questão central do debate, né? Letra C. São exemplos de uso não planejado da língua. O que é que vocês acham? Veja, o texto 2 ele está planejado, né? Até porque ele já é um texto que parte daquela transcrição da entrevista da rádio. Então ele foi planejado, ele tirou as marcas de hesitação, né? Já o texto 1, a gente não pode dizer que ele é planejado porque ele é uma entrevista em uma rádio. Lógico que a professora se preparou para dar uma entrevista, mas ela não preparou o texto de resposta porque ela não sabia qual era a pergunta, né? Então ele não é um texto planejado. Um texto escrito ele é planejado, um texto falado muitas vezes ele ele sai da fruição da comunicação do momento. Então essa letra C não é uma letra C boa. A letra D apresentam marcas da linguagem literária. O que é que vocês acham? O que é que seriam essas marcas da linguagem literária, né? Será que o enunciado está questionando que o texto, não sei, tem rima, tem verso? Será que o texto tem características da narratologia, tem um cenário, tem personagens, é ficção? Ou esse texto é uma reflexão sobre a aula de língua portuguesa nas escolas, né, cotidiano? Então, se é essa reflexão, de fato,
não vai ter uma linguagem literária, não vai ter um projeto estético, né? Ele é uma entrevista. Embora tenham entrevistas que sejam literárias, essa entrevista não é literária. Ela questiona outros fatores. Vamos ver a letra E. Pronto, a letra E. São amostras do português culto urbano. O que é que vocês acham? Aquele texto, uma amostra do português culto urbano? Sim, né, gente? Ele é. Os dois textos, eles partem da mesma origem. É a transcrição da entrevista da rádio e o outro é um texto formulado a partir dessa transcrição para publicar, sei lá, em um jornal, provavelmente, em qualquer espaço. E a resposta é a letra E. Maria Clara colocou aqui, acho que é a E. Certo, é isso, a letra E. É justamente isso. São amostras do nosso português culto. Tem ali uma forma de uma professora, que é uma pessoa que está graduada, que tem um acesso à língua culta, que está dando uma entrevista. Então, esse texto ele pode, de fato, ser utilizado como amostra desse português urbano, né? Vamos para a questão, para a próxima, então. Se tiverem dúvidas, quiserem falar alguma coisa, gente, usem o chat, tá? Eu estou indo direto assim, porque nas últimas aulas, quando eu pedi para as pessoas falarem, usarem os chats, aí geralmente foi mais complexo, né? Aí eu prefiro não dar tanto vácuo de tempo. Vamos ver essa, né? É Enem 2010. Venho solicitar a clarividente atenção de Vossa Excelência para que seja conjurada uma calamidade que está prestes a desabar em cima da juventude feminina do Brasil. Refiro-me, senhor presidente, ao movimento entusiasta que está empolgando centenas de moças, né, atraindo-as para se transformarem em jogadoras de futebol, sem se levar em conta que a mulher não poderá praticar este esporte violento sem afetar seriamente o equilíbrio devido à natureza que dispôs a ser mãe. Ao que dizem os jornais, no Rio de Janeiro, já estão formados nada menos de 10 quadros femininos. Em São Paulo e Belo Horizonte, também já estão se constituindo outros. E neste crescendo, dentro de um ano, é provável que em todo o Brasil estejam organizados uns 200 clubes femininos de futebol. Ou seja, 200 núcleos destroçados da saúde de 2.200 futuras mães, que, além do mais, ficarão presas a uma quantidade depressiva e propensa aos exibicionismos rudes e extravagantes. Veja, é uma coluna pênalti da Carta Capital do ano de 2010, né? Com vários pensamentos conservadores sobre a mulher e o esporte, enfim, né? Vários pensamentos conservadores, uma carta de uma pessoa pública pedindo, inclusive, reparação dessa inserção das mulheres no futebol, vejam, né? Agora, o enunciado é o seguinte, tu pode descer um pouquinho a linha para o enunciado das questões. O trecho é parte de uma carta de um cidadão brasileiro, José Fuzeira, encaminhada em abril de 40, né? Em abril de 1940, ao então presidente da República, Getúlio Vargas. As opções linguísticas de Fuzeira mostram que seu texto foi elaborado em linguagem. Letra A. Regional, adequada à troca de informações na situação apresentada. Será que ele usou linguagem regional, né? Letra B. Jurídica, exigida pelo tema relacionado ao domínio do futebol. A linguagem jurídica ela é exigida no tema do futebol, né? Letra C, coloquial. Coloquial é essa linguagem do povo, viu, gente? Mais comum. Considerando-se que ele era um cidadão brasileiro comum. Pronto aí. Será que essa carta foi escrita, né, numa língua coloquial? Letra D, culta, adequando-se ao seu interlocutor e à situação de comunicação. E a letra E, informal, pressupondo
o grau de escolaridade de seu interlocutor. E aí, o que é que vocês acham? Essa aqui eu não fui eliminando as letras não, porque eu deixei mais aberto mesmo, né? As letras, elas são menores e são bem objetivas. E tá falando aí que esse texto pode ser, né? Ou regional, ou jurídica, ou coloquial, ou culta, ou informal, né? Érica falou que acha que é a letra D, Maria falou que acha que é a letra D. Se alguém quiser mais falar, pode falar também. Mas é isso, de fato, a letra D, gente. É a língua culta, o remetente está se adequando ao interlocutor dele. O interlocutor dele é o presidente da República, né? A gente viu aqui na questão que é Getúlio Vargas, e está adequado à situação de comunicação, né? Então, essa questão aqui é uma das questões que são tidas como fáceis, né? Na prova do Enem, mas que às vezes as pessoas erram, acabam errando. Enfim, por diversos fatores, por falta de atenção, por cansaço da leitura, mas é uma questão boa, de nível fácil. Vamos tentar trabalhar mais uma questão, enfim, talvez até terminar. Eu acho que dá para terminar hoje, né? Porque as questões são curtas também. Não são questões muito de fôlego, assim. Essa daqui eu vou fazer no mesmo sentido, assim. Eu vou ler a questão e depois vocês falam uma alternativa assim que eu vou eliminando. Se a gente precisar, eu volto e vou eliminando, né? Olha eu aqui de novo. Olha eu aqui de novo chachando. Olha eu aqui de novo para chachar. Vou mostrar para esses cabras que eu ainda dou no couro. Isso é um desaforo. Desce mais, Aninha, por favor. Que eu não posso levar. Que eu aqui de novo cantando. Que eu aqui de novo chachando. Olha eu aqui de novo mostrando como se deve chachar. Vem cá, morena linda, vestida de chita. Você é a mais bonita desse meu lugar. Vai, chama Maria, chama Luzia, chama Zabé, chama Raquel. Diz que eu tô aqui com alegria. Aí tá aí o enunciado, né? A letra da canção de Barros. Eita, que foi ruim, formatação ruim, ó. Mas tudo bem. A letra da canção de Antônio Barros manifesta aspectos do repertório linguístico e cultural do Brasil. Sim, né? O verso que singulariza uma forma característica do falar popular regional é letra A. Isso é um desaforo. Isso é um desaforo é regional? Vamos ver, né? Letra B. Diz que eu tô aqui com alegria. Tô é uma variação, né? Do estou. Mas essa variação, ela é regional ou ela é de todos, né? Comum. Letra C. Vou mostrar para esses cabras, né? É uma variação regional, será? Letra D. Vai, chama Maria, chama Luzia. A variação aí é regional. Vem cá, morena linda, vestida de chita. Aí no vem cá, morena, é uma variação regional ou não tem variação? Como é que é? A questão ela pede, né, gente, o verso que singulariza uma forma característica do popular, né, do falar popular regional. Qual a alternativa que vocês acham que se enquadra, né? Alguém tem alguma sugestão de resposta? Pronto, Maria Clara colocou letra C e Érica colocou letra C. É isso mesmo. Vou mostrar para esses cabras, né? O preces é um negócio muito de aglutinação, mas algumas outras regiões também fazem. Mas cabras, de fato, é uma variação linguística regional, né? E é regional, inclusive, nordestina. Então, essa questão, a resposta dela é a letra C, né? É uma questão também fácil, às vezes as pessoas se confundem. Você veja bem, porque a prova do Enem ela não é aplicada só no Nordeste, ela é aplicada no território nacional todo, né? E existe, às vezes, uma ignorância de conseguir entender a variação linguística do Nordeste como variação. O preconceito linguístico com o falado nordestino, ele é gigante, gigante mesmo, né? Há muitos anos nós vivemos isso ainda,
E o Enem vem trabalhando essa condição, né? De conseguir apresentar as diferenças regionais enquanto elementos de fato culturais, assim, importante uma questão como essa, né? Vamos para a próxima. Assum Preto. É um baião de Luiz Gonzaga e de Humberto Teixeira. É um baião bem bonito, né? Aí o texto diz o seguinte: tudo em volta é só beleza, sol de abril e a mata em flor, mas Assum Preto, cego dos olhos, não vendo a luz, aí canta de dor. Talvez por ignorância, o mar darde das pior, furar os olhos do Assum Preto, pra ele assim, ai, cantar melhor. Assum Preto vive surto, mas não pode avoar. Tem um pouquinho mais embaixo, eu acho. Mil vezes assina de uma gaiola, deixe que o céu ai pudesse olhar. Uma música bem bonita, né? Do Assum Preto. Assum Preto é um animal do sertão, do Nordeste, que ele era o último grito de esperança do povo sertanejo, né? Quando as pessoas não tinham mais nada para comer, quando não se tinha mais esperança na água, o Assum Preto era o alimento que estava ali, né? Que estava comendo a carniça, enfim, que tinha condições de sobreviver e queria para o prato do sertanejo. Então, quando o Gonzaga faz essa música, né? É uma música que tem uma expressão popular muito forte. Agora vamos ver as questões. O enunciado e as alternativas, né? A questão em si. As marcas da variedade regional registradas pelos compositores de Assum Preto resultam da aplicação de um conjunto de princípios ou regras gerais que alteram a pronúncia, a morfologia, a sintaxe ou o lexo no texto. É resultado de uma mesma regra A. Veja, o léxico é como se forma essa palavra, né? A palavra em si, na verdade, a palavra em si. Cidade é um léxico, né? Todas as palavras vão ser um léxico. A morfologia é justamente a formação. Quando a gente acrescenta, por exemplo, um prefixo ou um sufixo na palavra, né? Diabo é uma palavra lexical, né? Endiabrecer é uma outra, tem uma outra construção, né? Então, essa aqui é a morfologia. E a sintaxe é justamente como ela vai se aplicar na frase. Se vai ser o sujeito, se vai ser o objeto, enfim. Se vai ser um substantivo, um adjetivo, é a sintaxe. E a pronúncia é justamente essa né, quando a gente fonaliza a palavra. Ela está falando que nesse poema, né, que é uma música, na verdade, nessa música, existe essa brincadeira com a linguagem mesmo, como se constitui esse texto, né, que é da variação regional nordestina. Mas aí, no texto, existem palavras que são resultados de uma mesma regra. Aí é essa que é a pergunta, qual é que é a regra? Aí você veja. É um pouco complexo. A letra A fala assim, ó, pronúncia das palavras vorta e veve. Qual é a relação das palavras vorta e veve no texto, né? Pronúncia das palavras talvez e sorto. Qual é essa relação das palavras talvez e sorto, né? Flexão verbal encontrada em furaro e cantar. O que é que você acha dessa letra C, né? Essa letra C aqui, muito ruim. Já dá para eliminar ela, vem. Flexão verbal encontrada em fortaro e cantar. Não. Porque esse cantar, ele está relacionado ao cantar, né? Que é nada mais nada menos que o verbo cantar no seu infinitivo, né? Para ele cantar melhor. O infinitivo do verbo cantar. E furaram, furaram, né? Ele está fazendo uma flexão verbal no tempo passado, né? Então, eu acho que essa letra C a gente já pode eliminar ela, porque de fato não tem condições, assim. Mas aí vamos aqui, estamos na letra A e na letra B, vamos para a letra D, né? Redundância nas expressões cego dos olhos e mata em fro.
que é que vocês acham? Veja, cego do zóio é uma redundância mesmo, assim. Não tem como você ficar cego do nariz, né, gente? Não tem como você ficar cego do ouvido. Cego é dos olhos, surdo é do ouvido, enfim. Isso aqui está redundante, de fato. Mas mata em flor é redundante? Toda mata necessariamente precisa ser em flor? Não, né? Então acho que essa letra D também a gente já pode descartar essa letra D aqui. Cego dos olhos, mata e flor não são redundâncias as duas, só uma dessas expressões. E a letra E é a pronúncia das palavras ignorância e avoar. O que é que vocês acham? Pronto, então vocês vejam. Ignorância, essa palavra ignorância, ela se escreve como? E avoar, que é a palavra, né? Voar, se escreve como? E isso aqui tem a ver com a pronúncia, né? Na pronúncia de ignorância, nós estamos suprimindo um fonema aí, que é o si, ignorância. E aqui está ignorância, eles suprimiram. E avoar é voar, eles estão acrescentando um fonema que é o A, né? O O variou para U, ficou avoar. Então não é a pronúncia. Essa letra E também podemos cortar, né? Então nós podemos cortar a letra C, que é furar e cantar, que são flexões distintas. A letra D nós podemos cortar porque ela não são ambas redundantes, as expressões. A letra E nós podemos cortar porque a forma de supressão em uma palavra não corresponde à forma de acréscimo na outra. E agora nós temos aqui a pronúncia da palavra vorta e veve e a pronúncia da palavra sorto e talvez e sorto. Agora por eliminação básica, né? Talvez. Qual é a palavra talvez? É talvez. Então nós trocamos o fonema U pelo fonema R, né? Talvez. E sorto. Nós trocamos o fonema U, a letra é R, né, gente? Mas o fonema é U. A pronúncia é que é o fonema, né? Então nós trocamos o fonema U por um fonema R. Sorto e solto. Você vê que isso aqui é comum, talvez e solto, talvez e sorto. Agora, vorta, nós trocamos de fato um fonema U por um fonema R. Vorta, era volta. Mas veve, nós trocamos um fonema I de vive para um fonema E, que é uma outra construção, entendeu? Então, essa questão aqui, a mesma regra que é utilizada é na letra B, entre as palavras talvez e sorto, né, na perspectiva da pronúncia dessas palavras. Essa questão é uma questão difícil. O que, é que vocês acham sobre essa questão? Vocês acham que ela é uma questão que vocês conseguiriam resolver na prova do Enem? Se, enfim, vocês chegassem agora para fazer a prova do Enem, sentassem numa cadeira e fossem fazer uma questão desse nível aqui, porque é complexa, né? Você precisa ter um jogo de cintura para fazer essas observações da língua, para conseguir entender como é que dentro dessa variação linguística nós conseguimos identificar essas modificações, né, do processo, né? Pronto, Maria Clara acha que conseguiria fazer essa questão com bem cuidado, que bom. Eu acho que ela é uma questão possível mesmo, de fato, mas essas questões dos níveis mais complexos da prova do Enem. Só que tem algumas questões dos níveis mais complexos que a gente consegue fazer, né, com tranquilidade. Então, acho que é isso, gente. É sempre manter a tranquilidade, entender o que o enunciado pede, né? Nesse caso, o enunciado está pedindo aqui qual é a mesma regra, qual é a regra em comum que elas têm na variação, né? Porque mesmo quando se varia a língua, não se varia do nada, né? Você veja, vorta, talvez e sorto. São duas questões, a A e a B, mas são três palavras que eles trocaram o fonema U, representado pela letra L, pelo fonema R, né? Então isso aqui faz parte da variação linguística regional deles, né? Que não é só regional, que também é histórica nessa perspectiva deles, enquanto Luiz Gonzaga, enfim.
e que também é cultural, né? Porque reflete a cultura do sertanejo. Eu acho essa questão uma questão muito boa. Aí queria pedir para a gente ir para a próxima. Pronto. Alguém quer ler essa questão? Não, eu vou ler. Essa questão é a última questão que eu coloquei hoje, né? É uma questão que é um texto teatral, né? Veja ali. O gênero é teatro, né? É dramaturgia, né? E na dramaturgia, geralmente, o gênero é assim, ó. Ele tem o nome do personagem, ou cena e tal, e em seguida fala. Pinhão. Ah, mas aqui é a narrativa, é o narrador, né? Pinhão sai ao mesmo tempo que Benona entra. Aí Benona. Eurico, Eudoro Vicente está lá fora e quer falar com você. Euricão. Benona, minha irmã. Eu sei que ele está lá fora, mas não quero falar com ele. Benona. Mas Eurico, nós lhe devemos certas atenções. Euricão. Passadas para você, mas o prejuízo foi meu. Esperava que Eudoro, com todo aquele dinheiro, se tornasse meu cunhado. Era uma boca a menos e um patrimônio a mais. E o peste me traiu. Agora parece que ouviu dizer que eu tenho um tesouro. E vem louco atrás dele, sedento, atacado da verdadeira hidrofobia. Vive farejando o ouro como um cachorro da molesta, como um urubu atrás do sangue dos outros. Mas ele está enganado. Santo Antônio há de proteger minha pobreza e minha devoção. É de Ariano Suassuna, né? O Santo e a Porca. É um texto daqui do Nordeste, já dá uma impressão, né, de uma variação, né? Nesse texto teatral, o emprego das expressões o peste e cachorro da molesta contribui para, letra A, marcar a classe social das personagens. Peste e cachorro são variações linguísticas sociais, lembrando que quando a gente fala em sociais, a gente está falando sobre socioeconômicas, né? Tem a ver com dinheiro, esse social aí, né? Letra B, caracterizar usos linguísticos de uma região. Será? Vamos para a letra C. Letra C, enfatizar a relação familiar entre as personagens. É que vocês acham que chamar de peste e de cabra da molesta, cachorro da molesta tem a ver com relações familiares? Letra D, sinalizar a influência do gênero nas escolhas vocabulares. Será que essas escolhas vocabulares de peste e cachorro da molesta têm a ver com o gênero texto dramaturgo, com texto teatral? Será que é por isso que se escolheu essas palavras ou não tem nada a ver, né? E letra E, demonstrar o tom autoritário da fala de uma das personagens. Essa personagem chama a outra de peste e de cachorro da molesta porque ela é autoritária? O que é que vocês acham dessas questões? Ou dessa questão, as alternativas? A letra A, B, C, D ou E? O que vocês marcariam? Pronto, como ninguém... Ah, não. A Maria que ela marcou, né? Ela marcou a letra B. Será, gente? Alguém mais iria na letra B? Alguém iria em outra letra? Vamos por eliminação. Vamos mostrar da letra E. Demonstrar o tom autoritário da fala de uma das personagens. Isso aqui nada tem a ver, né? Inclusive porque a personagem tem mostrado na fala dela que já ajudou a outra personagem, que pensou que teria um acordo de casamento entre a família, que seria o cunhado dele. Então não existe uma relação de autoridade nessa interpretação textual, né? Existe uma relação de desgaste, que a pessoa não quer mais receber a outra porque a outra está vindo pelo interesse do dinheiro. Então, de fato, não é colocar essas palavras em um tom de subir a voz, de ser um processo autoritário, não é.
essa questão aqui da letra E, essa alternativa ela precisa ser descartada, né? Não consegue responder. A letra D, sinalizar a influência do gênero nas escolhas vocabulares. Gente, nada tem a ver o gênero teatral, texto teatral, com a escolha dessas palavras peste e cachorro da molesta. Nada tem a ver, né? Então, não diz respeito ao gênero literário texto teatral. Então, essa questão também está descartada. A letra C, enfatizar a relação familiar entre as personagens. Pelo contrário, o texto, a interpretação textual, ela nos deixa claro que as personagens não têm uma relação familiar, né? As personagens, elas poderiam ter, mas um deles não quis se casar com a irmã e não tem essa relação. A relação é em busca do dinheiro, né? Uma busca por um dinheiro que o outro diz não ter. Letra B, caracterizar usos linguísticos de uma região, que inclusive é a questão que marcou Maria Clara, né? E a letra A é marcar a classe social das personagens. Então, veja, se a gente está falando que é caracterizar os usos linguísticos de uma região, quer dizer que as pessoas pobres e ricas dessa região podem tratar as outras como peste e como cabra ou como cachorro da molesta, dependendo do nível de irritação, né? Porque tem um contexto da língua, né? E está sendo utilizado principalmente por causa do fator do nível de desgaste, enfim, mas que de fato qualquer pessoa falante da língua, seja rica, pobre, fale bem ou mal, ela pode utilizar esses vocábulos peste e cachorro da molesta por causa de uma característica regional, de fato, a letra B, gente. Em regiões do Brasil nós não temos essa expressão cachorro da molesta, né? Até porque cachorro da molesta é um negócio muito do Nordeste, muito de como a gente conseguia entender na década de 30 do século passado, como é que a raiva matava os animais e as pessoas, né? Quando alguém estava doente de raiva, porque era comum, falava, tá com a molesta dos cachorros doido, né? Isso aqui é uma expressão. Hoje ainda se utiliza muito nos interiores dos estados do Nordeste, né? A molesta dos cachorros doidos. Então é uma expressão de fato regional, e essa questão ela se responde com a letra B, né? Então tá correto. São essas as questões que eu trouxe hoje para a gente trabalhar um pouco sobre essa noção da língua culta, né? Que eu coloquei no senso comum como língua padrão, né? E eu falei aqui, e quero repetir, que é uma forma de preconceito linguístico, né? E das variações linguísticas, que é as diversas formas que o povo consegue utilizar dessa língua enquanto sistema vivo, né? Sempre modificado para fazer mesmo os processos de comunicação serem efetivos, né? E essas questões são algumas das muitas questões que ilustram esse assunto, esse conteúdo, na prova do Exame Nacional do Ensino Médio em anos distintos, né? Então, eu tenho certeza que quando vocês pegarem a prova do Enem 2020, que vai ser feito no ano que vem, né? Enfim, vocês vão se encontrar com questões que tratam justamente da língua padrão, né, dessa norma padrão e dessa norma de várias variações linguísticas que são capazes de dar conta de explicar o que é esse caldo, né, que é a língua portuguesa e que é a língua portuguesa brasileira, principalmente, né, com seus contrastes regionais, sociais, históricos, enfim, nos diversos níveis de instrução do nosso povo. E só para lembrar, gente, é isso, vamos fazer um exercício comunicativo de conseguirmos ser bilíngues na nossa própria língua, de conseguirmos ter uma capacidade comunicativa elevada, de conversar de fato com o presidente, com o deputado, com o governador, mas também de ter a sensibilidade de conseguirmos conversar com nossos vizinhos, com nossos avós, com nossos pais, porque precisa de um jogo de cintura para a gente conseguir dar conta de exercer essa comunicação com qualidade, né? Acabou a aula de hoje, nós vamos terminar aqui nessa aula, né? O ciclo do português, que são 3 aulas, e aí a aula da semana que vem nós já vamos trabalhar especificamente com o texto dissertativo argumentativo, né? O nome da aula, o tema da aula é texto dissertativo argumentativo. Que bicho é esse? Né? A nossa 4ª aula, a primeira de redação, e a nossa 5ª aula vai ser a redação nota 1000, né?
Não vou passar nenhuma receita de bolo, mas eu acho que com a explicação do que é um texto dissertativo, argumentativo e com a visualização de redações, nós vamos conseguir, de fato, fazer uma prova boa do Enem e ter uma nota massa, né? Obrigado também, Igor. Vi que ele saiu, mas ele avisou, né? Obrigado também, Maria Clara. Obrigado a todo mundo que participou, gente. É isso. Terminei aqui. Valeu, Fio. Brigadão. Foi massa. Eu nunca me saí tão bem em português. Na vida real, eu sou uma fraude. Então, gente, quero lembrar vocês que quarta-feira, às 4 horas, a gente tem aula de Sociologia com o professor Wallace. Mas que também a gente tem reposição de aula de Matemática essa semana. A gente vai ter aula de Matemática quinta-feira, para repor a da semana passada, e normal na sexta-feira, tá? Gente, valeu, Maria Clara Lins, Thaís Maria, pela participação. E digam às pessoas que vocês conhecem dessa aula de matemática, né? Dessa mudança. Gente, quero falar para vocês também que a gente tem o Congresso Estadual da JS Pernambuco, que acontece esse final de semana. Então, se vocês tiverem o interesse, é só falar com a gente, que a gente manda o link de inscrição. Na verdade, o link de inscrição vai chegar lá no grupo, né? Mas aí, qualquer coisa, vocês podem falar com a gente, que a gente manda. Então é isso. Quem não segue ainda as nossas páginas, sigam lá. @JSOlinda, @JS_Pernambuco. Tá? Boa noite, gente. Beijão.